Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física, tá? E hoje nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, às nossas aulas remotas. A partir de agora vamos iniciar um conteúdo novo, que no entanto está diretamente relacionado com o que a gente já estudou até agora, tá? E o nome desse conteúdo é calorimetria, tá certo? Calorimetria. Basicamente, pessoal, o que nós vamos estudar aqui, tá? A calorimetria, ela abarca, tá, os processos de trocas de calor, tá? Os processos de transferência de calor, tá? Então, nas últimas aulas, nós vimos lá o conceito de temperatura, o conceito de energia térmica e o conceito de calor, né? Lembrem-se que calor é o quê? A transferência de energia térmica quando você tem uma diferença de temperatura, tá? De maneira que essa transferência ela ocorre, tá, de maneira espontânea, tá, do corpo que possui uma maior temperatura para o corpo que possui uma menor temperatura. Tá bom? Bem, então vamos lá, né? Aqui, pessoal, eu vou começar aqui explicando uma coisa que eu acredito que vocês em algum momento da vida de estudante de vocês já viram isso, tá? Só que talvez tenham esquecido, talvez não, né? Mas não custa nada relembrar aqui. Então, vamos lá, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Tá, vamos analisar aqui a água em função da temperatura, tá? Quando eu falo água aqui, ó, eu falo no composto H2O, tá certo? H2O, na substância H2O, que nós conhecemos popularmente como água. Bem, pessoal, é o seguinte, se eu tenho água, tá? Se eu tenho água no estado líquido, tá? Água líquida, água comum, água que nós bebemos, que a gente lava a louça, toma banho, enfim, né? Água líquida, se eu quiser congelar ela, tá? Se eu quiser transformá-la em gelo, tá? Se eu quiser colocá-la no estado sólido, eu tenho que diminuir a temperatura dessa água até 0 graus Celsius, tá certo? Ou abaixo de 0 graus Celsius, tá certo? Então, por exemplo, se eu pego um copo de água que está em uma temperatura ambiente e eu coloco esse copo de água dentro do congelador da minha geladeira, né? A temperatura do copo de água ela vai baixando, ela vai baixando, vai baixando. Quando a temperatura chega em 0 graus Celsius, tá? Que é a temperatura de fusão, tá? É a temperatura que o gelo derrete ou que o gelo congela, ou que a água congela, essa água ela vai passar, tá? Ela vai passar para o seu estado sólido. Então ela vai se solidificar, tá bom? Então, de 0 para baixo, tá? De 0 para baixo, da temperatura 0 para baixo, a água ela se apresenta no seu estado sólido, tá? E de uma maneira contrária, se você pegar uma pedra de gelo, por exemplo, quando você tira a pedra de gelo do seu congelador, né? Inicialmente ela não derrete, só que quando passa um certo tempo ela começa a derreter, tá? No caso, ela começa a derreter quando ela alcança a temperatura de 0 graus Celsius. Daí ela vai derretendo a essa temperatura constante. Quando ela derrete completamente, ela passa para o estado líquido, né? Passa para o estado líquido e se liquefaz, né? Fica líquida, tá? Agora, digamos que eu queira esquentar essa água, que eu queira fervê-la, tá certo? Bem, a temperatura de ebulição da água, tá? Digamos assim, em 1 atm, tá? Ao nível do mar, tá? A impressão atmosférica de 1 atm é 100 graus Celsius. Se você pega uma caneca de água para fazer um café, você põe lá no fogo, tá? Essa água ela só vai ferver, começar a ferver quando ela alcançar a temperatura de 100 graus Celsius. Tá? Quando ela chega nessa temperatura, ela começa a se transformar em vapor, tá? E essa transformação em vapor, ela ocorre a uma temperatura constante, tá certo? A uma temperatura constante. E se eu resfriar esse vapor, eu tenho a água, tá bom? Bem, então vamos em frente, isso aqui vai ficar mais claro, tá? Nas próximas explicações, mas aqui eu só quero que você entenda duas coisas. O ponto de fusão, que é o ponto que a água se passa de gelo para água ou de água para gelo, é a temperatura de 0 graus Celsius, tá? E o ponto de
E o ponto de ebulição, que é a temperatura que a água passa de água para vapor ou de vapor para água, tá? É 100 graus Celsius. Pronto. Então aqui, ó, aqui surge uma pergunta, tá? Surge uma pergunta, tá? Não diretamente relacionado a esse aqui. Mas perceba bem, o que acontece com o corpo quando eu forneço calor para ele? Tá? Toda vez que eu forneço calor para esse corpo, o que acontece com ele? Tá? Então, ó, quando um corpo cede ou recebe calor, tá? Duas consequências podem acontecer. A primeira delas é uma mudança de temperatura, tá? Uma mudança de temperatura, isso aqui é uma coisa absolutamente visível no nosso cotidiano. Por exemplo, se você põe uma panela no fogo e você liga esse fogo, você está dando calor para essa panela. O que está acontecendo com a temperatura da água dessa panela? Está aumentando. E a temperatura ela aumenta. Por outro lado, se você pega essa água e você põe essa água na geladeira, como a temperatura interna da geladeira é menor, então essa água ela vai perder calor. Ela vai ceder calor para o ambiente interno da geladeira. Como ela está cedendo calor, então a temperatura dela vai diminuir. Tá certo? A temperatura dela vai diminuir. Então a primeira consequência de perder ou ceder, não, de receber ou ceder calor é a mudança de temperatura. A segunda consequência é uma mudança no estado físico. Tá? É uma mudança no estado físico. Por exemplo, no derretimento do gelo, que eu expliquei aqui em cima. Tá? No derretimento do gelo. O gelo ele derrete a uma temperatura de 0 graus Celsius. Tá? Quando você tira uma pedra de gelo lá do seu congelador, tá? Que você coloca ela sobre a mesa, você pode observar. Nos instantes iniciais, essa pedra de gelo ela não vai derreter. Tá? Ela não vai derreter por quê? Porque inicialmente ela está a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Só que na medida em que ela vai recebendo calor do ambiente, a temperatura dela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando ela alcança 0 graus Celsius, aí ela começa a derreter. Tá? Então, o gelo está recebendo calor e está derretendo. No processo de derretimento não há variação de temperatura, tá? Somente variação de estado físico. Então o gelo recebe calor a 0 graus Celsius, tá? E muda de estado, né? Passa do sólido para o líquido. Então essas são as duas consequências. Tá? Só existe somente essa. Se um corpo cede ou recebe calor, ou ele tem sua temperatura variada, tá? Ou ele tem uma mudança de estado físico, uma variação de estado físico. Tá? Beleza, maravilha, pessoal. Então vamos dar continuidade aqui, ó. Então, exemplo, né? Exemplo 1 aqui. Tá? Exemplo 1. Então aqui, água para fazer café. Vamos entender aqui uma coisa, tá? Então imagine aqui o seguinte, ó. Imagine aqui que eu tenho água, tá? Que eu tenho água a uma temperatura inicial de... Tá? Eu tenho água aqui, ó, uma temperatura inicial de 28 graus Celsius. Tá? É mais ou menos a temperatura de uma água que está no ambiente. Tá certo? Se você vai lá no filtro da sua geladeira, da sua casa, e você tira a água vai estar mais ou menos na temperatura ambiente. Tá? Só que eu quero fazer o quê? Eu quero aquecer essa água. Porque eu quero fazer um bom café. Bem, então eu vou aqui, ó, e coloco essa água no fogo. Quando eu coloco essa água no fogo, tá? Aqui tem uma das bocas do fogão. Então, essa água, ela começa a receber calor. Esse calor, tá certo? Vai causar uma consequência nessa água. A consequência inicial é o quê? É uma mudança de temperatura. Isso aqui facilmente você observa na prática, né? Isso aqui é o dia a dia. Então, o que vai acontecer com a temperatura da água? Ela vai aumentar. Se a água está recebendo calor, a temperatura aumenta. Lembrem-se que esse Q aqui é a representação de calor, tá? Calor é representado pela letra Q. Tá bom? Pronto. Agora, essa temperatura ela vai aumentar. Então, vai aumentar inicialmente a 28. Então, vai aumentar a 29, 30, 31 e assim vai, né? 40, e assim vai. Até alcançar a temperatura aqui, ó, de 100 graus Celsius. Pronto. Então,
Continuei fornecendo calor até alcançar a temperatura de 100 graus Celsius. Quando essa água alcança a temperatura de 100 graus Celsius, o que vai acontecer aqui é que essa água ela não vai aquecer mais, tá certo? No nível do mar, tá? Há uma pressão de 1 atm, tá? Que é a pressão atmosférica ao nível do mar. Você não consegue ter uma temperatura maior do que 100 graus Celsius da água, tá? A máxima temperatura que a água pode alcançar, tá, é 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Só que eu ainda estou fornecendo calor. Então é de se esperar que essa temperatura aumente, né? Mas aqui, ó, lembre-se que já chegou em 100 graus Celsius, que é o quê? Que é o ponto de ebulição. Então aqui não vai haver mais aumento de temperatura. O que vai ocorrer aqui vai ser uma mudança do estado físico. Então, todo o calor que a água está recebendo a partir de agora, a partir dos 100 graus Celsius, tá, vai ser usado para causar uma mudança no estado físico da água. Então, a água ela começa a evaporar, tá certo? Ela começa a evaporar. Ela começa a se transformar em vapor. Aqui eu ainda estou fornecendo calor, tá? Eu ainda estou fornecendo calor. Então, esse vapor aqui ele vai evaporando a uma temperatura constante de 100 graus Celsius. De 100 graus Celsius. Pronto. Agora perceba aqui uma coisa. Perceba ó, que da temperatura inicial, veja só, da temperatura inicial até a temperatura de 100 graus Celsius, tá? Da temperatura inicial até a temperatura de 100 graus Celsius, todo o calor que eu forneci aqui foi um calor que foi utilizado para quê? Tá? Foi um calor que foi utilizado para elevar a temperatura da água, para a temperatura da água aumentar. O nome desse calor que causa uma mudança de temperatura é o que nós chamamos de calor sensível. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Calor sensível. Tá? Quando a água recebe calor e ela tem como consequência, e esse calor tem como consequência a mudança de temperatura, então nós chamamos esse calor de calor sensível. Tá? Calor sensível é a denominação. Pronto. Agora perceba que a partir daqui, ó, todo o calor que a água recebeu, tá? Todo o calor que a água recebeu teve como consequência a mudança de estado físico. Tá? Teve como consequência a mudança do estado físico. Então, ó, todo o calor a partir daqui, ó, é o que nós chamamos de calor latente. Tá? Calor latente. Pronto, isso aqui é a denominação. Tá? Esse calor que é fornecido é o mesmo calor, tá certo? Assim, é uma transferência de energia térmica comum. Tá? Esses nomes aqui servem para diferenciar o quê? A consequência que o calor causa, né? A consequência dele no corpo que está recebendo esse calor. Então, quando o corpo que recebe o calor tem a sua temperatura aumentada, nós chamamos esse calor de sensível. Quando o corpo que recebe o calor, né, tem uma mudança de estado físico, né? Nesse caso aqui a vaporização, então nós chamamos de calor latente. Certo? Chamamos de calor latente. Pronto. Então, vamos aqui, ó. Aqui para o derretimento do gelo. Tá certo? Derretimento do gelo. Deixa eu só... Bem, eu vou mostrar todas as figuras de uma vez, né? Então, vamos aqui. Aqui é o seguinte. Imagine, tá? Que eu vá lá no meu congelador e eu pegue uma pedra de gelo. Uma pedra de gelo lá no congelador da minha geladeira, né? Pronto. A temperatura inicial dessa pedra de gelo é menos 10 graus Celsius. Menos 10, tá? Menos 10. Então, o que vai acontecer aqui? No momento que eu tiro essa pedra de gelo do meu congelador e coloco ela, por exemplo, sobre a mesa, esse gelo ele vai começar a aquecer. Então, a temperatura dele vai aumentar. Por quê? Porque ele está ganhando calor do ambiente.
Então aqui, ó, ele está ganhando calor do ambiente, tá? Está ganhando calor do ambiente. E qual é a tendência? A tendência é a temperatura dele aumentar. Então a temperatura do gelo vai aumentando, vai aumentando. Então aqui, ó, inicia com menos 10. Aí, ó, menos 9, menos 8, menos 7. Perceba que está aumentando, né? Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Aí, puf, chegou aqui em zero. Quando chega em 0 graus Celsius, você lembre-se que 0 graus Celsius é a temperatura de derretimento do gelo, de fusão do gelo. Tá? Então, a partir daqui, o gelo ele começa a derreter. Todo o calor que o gelo recebe a partir de agora, tá, não irá alterar a sua temperatura, e sim o seu estado físico. Tá? Então, ele começa a derreter. A partir de agora, ele começa a derreter. Então, ó, perceba que aqui nós temos uma mistura de gelo derretido com água a temperatura de 0 graus Celsius. Quando esse gelo derrete completamente, tá, a água ainda está a uma temperatura de 0 graus Celsius. Né? Só que agora ela já mudou completamente de estado físico. Se ela continuar recebendo calor, o que vai acontecer é que agora a sua temperatura ela vai aumentar. Tá? Por quê? Porque ela já mudou completamente de estado físico. Então, ó, perceba que, ó, do início até aqui, ó, tá? De menos 10 até 0, todo o calor que esse gelo recebeu foi calor sensível, tá? Foi calor sensível. Aqui, ó, de 0 graus Celsius, tá? De gelo sólido a 0 graus Celsius até água líquida, até água, né? Água a 0 graus Celsius, todo o calor que ele recebeu aqui foi calor latente. Latente, porque aqui só houve mudança de estado físico, não houve mudança de temperatura. No entanto, quando a água derreteu, né, quando o gelo derreteu completamente, que se tornou em água, então, a partir de agora, a temperatura ela passa a aumentar. Opa! A partir de agora, a temperatura aqui, ó, ela passa a aumentar. Então, todo o calor que o gelo recebeu a partir de agora é chamado de calor. Opa! Chamado de calor sensível. Sensível por quê? Porque está havendo uma mudança de temperatura. Tá certo? Então, ó, quando há mudança de temperatura com o recebimento do calor ou com a perda, esse calor ele é denominado calor sensível. Quando há uma mudança de estado físico, esse calor ele é denominado calor latente. Tá bom? Então vamos seguir aqui, tá? Não se preocupe em copiar, que eu vou postar essas notas de aula lá no nosso grupo de WhatsApp. Pronto. Agora aqui, ó. Pessoal, de maneira muito resumida, tá? Calor sensível, ele está relacionado ao quê? Variação de temperatura. Calor latente está relacionado ao quê? Variação do estado físico. Ponto. Você só precisa saber isso. Ponto e acabou. Tá? Vamos lá. Agora deixa eu explicar uma coisa aqui, ó. Tá? Uma coisa aqui importante para vocês, tá? Que é a questão do calor, que é a questão do calor específico. Tá? A questão do calor específico. Vejam só uma coisa. Calor específico que é representado pela letra C. Você já vai entender do que eu estou falando. Imagine aqui, ó, que eu tenha 1 grama de água, tá? 1 grama de água. Tenha 1 grama de álcool, 1 grama de ferro e 1 grama de cobre. Todos estão a uma temperatura ambiente. Coloquei aqui a temperatura ambiente de 28 graus Celsius, né? Todos estão à mesma temperatura, onde essa temperatura é a temperatura ambiente. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, tá? Para começar a aguçar a intuição de vocês. Vamos lá. Qual a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de cada substância em 1 grau Celsius? Ou seja, perceba, todas as substâncias aqui, né, água, álcool, ferro e cobre, estão a uma mesma temperatura. Eu quero saber o seguinte, qual é a quantidade de calor
que eu devo fornecer a cada um para que a sua temperatura aumente. Para que a sua temperatura aumente. Tá? Bem, são substâncias diferentes. Né? Se são substâncias diferentes, então nós esperamos que essa quantidade de calor, tá, ela também seja diferente. Tá certo? Ela também seja diferente. Então, ó, perceba bem uma coisa. Para o caso da água, tá certo? Para o caso da água, eu vou dar esses valores para vocês aqui, tá? Esses valores, eles são valores que são medidos experimentalmente. Então, aqui, ó. Para eu variar a temperatura da água aqui, ó, de 28 para 29, né? Porque o quê? Ele quer uma variação de 1 grau Celsius. Ele quer que aumente somente 1, né? Eu tenho que fornecer para a água aqui, ó, uma quantidade de calor de 1 caloria. 1 caloria, 1 cal. Tá? 1 cal. Para o álcool, tá? Para variar a temperatura do álcool de 28 para 29, isto é, uma variação de 1 grau Celsius, né? Aumentar 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer, aqui para o álcool, eu tenho que fornecer uma quantidade de calor Q igual a 0,60 cal. Tá? Q igual a 0,60. Tá certo? Aqui é 0,60, tá? Pronto. Para o ferro, tá certo? Para o ferro, eu tenho que fornecer, deixa eu colocar aqui em cima. Para o ferro, eu tenho que fornecer uma quantidade de calor de 0,12 calorias. 0,12 calorias. E para o cobre, eu tenho que fornecer uma quantidade de calor de 0,09 calorias. 0,09. Então, ó, perceba, dessas três substâncias, a que precisa de mais calor para eu poder aquecer é a água. Tá certo? Isso é uma característica da água. Tá? O calor específico é uma propriedade intrínseca do material. Ou seja, depende necessariamente de cada material. Tá? De cada material. Então, eu preciso dar 1 caloria para a água, para 1 grama de água, 1 grama de água, aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Nesse caso aqui, de 28 para 29. Para o caso do álcool, eu preciso dar 0,60. Tá? Para o caso do ferro, eu preciso dar 0,12. E para o caso do cobre, eu preciso dar 0,09. Tá? Isso para variar 1 grau Celsius apenas. Tá? Então, pronto, pessoal. Essa quantidade de calor, ela é medida experimentalmente. Então, você tem que pegar 1 grama de água, né? Mede lá a temperatura dele, depois vai dando calor para ele. Quando a temperatura chegar a 29, você para de fornecer calor. Daí você vê quanto calor foi necessário para poder haver essa mudança, né? Então, aqui é uma caloria. Então, isso aqui, ó, é exatamente o que nós chamamos de calores específicos das substâncias, né? Então, aqui, ó, para o caso da água, eu preciso fornecer 1 caloria, tá? 1 caloria para 1 grama de água variar 1 grau Celsius. Para o caso do álcool, né, o calor específico do álcool, eu preciso dar 0,60 calorias para 1 grama de água variar 1 grau Celsius. Para o caso do ferro, né, Fe é ferro, eu preciso dar 0,12 calorias para 1 grama de ferro variar 1 grau Celsius. E assim por diante. Para o caso do cobre também. Tá? Também. Pronto. Então perceba, ó, que dessas 4 substâncias aqui, a substância mais fácil de se variar a temperatura é o cobre. Tá? Por quê? Porque eu preciso de uma quantidade mínima de energia. Tá? Mínima de energia. Pronto. Agora deixa eu fazer aqui um exercício com vocês, né? Pronto, vamos lá. O exercício é o seguinte. Calcule a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 0,5 litros, né, de meio litro de água, né, que é igual a 500 gramas, de 30 graus Celsius para 100 graus Celsius. De 30 para 100, né?
Então, ó, percebam aqui. Inicialmente eu tenho isso aqui, ó, água a 30 graus Celsius, e eu vou fornecer calor para essa água, de maneira que a temperatura dela vai se elevar para 100 graus Celsius. Tá? 100 graus Celsius. Eu quero saber o quanto de temperatura eu preciso. Não, o quanto de calor eu preciso fornecer. Primeiro vamos aqui, ó, ver aqui qual é a variação de temperatura, né? O ΔT. O ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, ó, ΔT vai ser... o TF é 100, né? Que é a temperatura final. 100 menos a temperatura inicial, que é 30. Então, aqui, ó, 100 menos 30, isso aqui vai dar igual a 70 graus Celsius. Perfeito. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a variação de temperatura. Né? É a variação de temperatura. Pronto. Como se trata de água, né? Como se trata de água, eu lembro de uma coisa. Eu lembro que se eu tivesse 1 grama de água, tá? 1 grama de água, tá? Eu precisaria dar 1 cal, uma caloria, para poder variar 1 grau Celsius. Então, ó, é só eu lembrar aqui de uma coisa. Para a água, eu preciso dar 1 caloria, eu vou colocar só 1 assim, tá? 100,00. 1 caloria a 1 grama de água para poder ela variar 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Acontece que é meio que a quantidade que eu quero elevar é meio litro de água, que corresponde a 500 gramas. Ou seja, se para 1 grama eu preciso dar 1 caloria, para 500 eu preciso dar 500. Então é só eu multiplicar aqui, ó, pelo 500, tá? Multiplica aqui, ó, por 500 gramas, né? Só que isso aqui, esse cal por grau Celsius, né? Lembre-se que é para variar a temperatura em apenas 1 grau Celsius. Mas aqui eu quero variar 70 graus Celsius. Então, bem, é só eu multiplicar, tá? Só multiplicar. Pronto. Então, ó, ficou o seguinte. Posso dizer isso aqui, ó. A quantidade de calor, tá? A quantidade de calor é igual a 500 gramas vezes 1 cal grau Celsius vezes 70 Celsius, né? 70 graus Celsius. Perceba, pessoal, que esse G aqui, ó, nós podemos cancelar com esse G, tá certo? Esse Celsius aqui, ó, cancela com esse Celsius, de maneira que ficou somente o cal, ó. Então, ó, vamos lá, vamos fazer essa conta. Vai ficar o quê? 500 vezes 1 dá 500, né? 500 vezes 70, isso aqui dá igual a 35 mil, tá certo? 35 mil calorias. Tá? É só você fazer, ó. 5 vezes 7 dá 35, depois repete os 3 zeros. Então, isso aqui, pessoal, é a quantidade de calor necessária, tá? A quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 500 gramas de água, tá? De 30 até 100 graus Celsius. Tá? Eu preciso dar 35 mil calorias. 35 mil calorias. E daqui, pessoal, percebam, ó, que isso aqui, ó, lembre-se que isso aqui é a massa. É a massa que é representada. Isso aqui, ó, é a massa que é representada, que nós vamos representar pela letra M, né? Isso aqui, ó, é o calor específico que nós representamos pela letra C. Isso aqui, ó, é a variação de temperatura. Portanto, ó, através disso aqui, nós podemos formular a seguinte equação: Q igual a mc ΔT, né? Q igual a mc ΔT. Então, isso aqui, ó, essa expressão aqui, tá? É uma expressão que será muitíssimo utilizada aqui por nós. E é uma expressão chamada de quantidade de calor sensível. Vou colocar aqui. Quantidade de calor sensível. Sensível.
Então, guardem essa expressão aqui que nós vamos estudá-la muitas vezes, tá bom? Pessoal, então é isso. Para essa primeira aula nós fechamos aqui, tá? Eu vou gravar outra aula em seguida, falando, especificando um pouco mais, detalhando um pouco mais o calor latente, tá certo? E depois eu vou fazer mais uma aula de exercícios. Pessoal, então é isso. Então, olhem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.